esse tema que para mim é muito importante, né? Que Deus revelou isso para mim, a doença e o sofrimento mental de origem espiritual. Porque, como a irmã disse, tudo no mundo aqui da religião é espiritual. Lembrando que Jesus sempre tinha autoridade sobre pessoas que tinham convulsões, sobre paralíticos, sobre cego, ou seja, ele tinha autoridade sobre a questão orgânica. Então, se tinha alguém depressivo por falta de serotonina, dopamina, com certeza, na época de Jesus, ele botava a mão, né, pegava o barro, fazia qualquer coisa, e essa pessoa saía da morte ali e vinha para a vida, né? Só que, claro, Jesus é Deus, né? Tem muita gente que precisa passar pelo deserto, muitas vezes, de sofrimento mental, para a gente olhar para Deus, porque os recursos que eu já fiz não deram certo. Ontem eu falei para vocês, né? Eu fui procurar psicanálise, psiquiatria, todas as formas, né? Acupuntura, homeopatia, fiz acupuntura, porque eu apliquei a acupuntura em mim mesmo, né? Pedi para alguém aplicar. Tomei remédio homeopático, tomei remédio psiquiátrico. Eu fui o próprio sofredor. Nada disso tirou meu sofrimento. Até que um dia eu tive que olhar para Jesus, construir esse caráter de Cristo, que é o que eu vou falar hoje de manhã, e resumir uma coisa muito importante para quem acha que tudo é espiritual, né? Em 3 palavras, gente, por incrível que pareça, né? É assim, a doença emocional de causa espiritual está aqui. Nossa, esse telão fica gigante, né? Não precisava colocar tão grande assim. Até não sei onde eu fico aqui, porque o negócio fica gigante. Mas isso são 3 palavras, gente: fé, esperança e amor. Quando nós oramos, né, a gente vê as pessoas, até a Lucimar falou de inveja. Eu tinha inveja do dom de um monte de gente. Dons de quem falava, né? Ontem estava falando com a irmã aí que gosta do Rodrigo Silva, que fala de arqueologia. Eu invejo o Rodrigo Silva, é um compêndio de arqueologia. Ele prova por A mais B que Jesus existiu, que todo o Evangelho está lá enterrado, estão escavando, toda semana sai uma novidade nova. Mas eu não saía pregar o Evangelho porque eu olhava, né? O Rodrigo Silva olhava, o Luiz Saião, que é um batista, né? Rodrigo Silva é da Adventista, e muitos outros aí que têm a oratória, decora todos os versículos bíblicos. E eu ficava olhando para aquilo e me achava nada, eu invejava. Eu queria ter esse dom, né? Olhar para os pastores, né? Os homens de Deus que têm dom de cura, e a igreja fluindo no dom de cura do pastor, do líder. Eu olhava muita gente que tinha dinheiro, tinha inveja. Eu fui atrás de fazer curso de oratória, curso disso, curso daquilo, aprendeu muita coisa, mas não queria olhar para Jesus. A minha vida só andou o dia que eu deixei de ser invejoso, porque Deus falou: você é invejoso. Você está mais amando aquelas pessoas, não aquilo que eu te dei. E aquilo que Ele me deu, é isso que eu estou falando para vocês. Vocês estão entendendo? Vocês amam, tenho certeza absoluta que eu estou falando, porque eu estou falando de Jesus. Mas o que eu falava de Jesus, eu não amava, porque eu queria falar que nem os outros. Eu queria ser a outra pessoa, então minha vida não andava. Ficava com medo da crítica, ficava com medo que as pessoas iam dizer do que eu ia falar. Porque eu tenho déficit de atenção, de repente eu pulo palavras, junto uma coisa com outra e ficava com medo das pessoas. Você estava falando errado, você não decorou a Bíblia direito. Mas muita coisa que Jesus ensinou foi viver. Então Paulo, que foi o maior crítico de Jesus Cristo ali, perseguiu os apóstolos, ele vai colocar para vocês sobre o dom, né? O dom de cada um está ligado com o propósito de vida de vocês. E o propósito de vida de vocês, no futuro, tem que formar a identidade de vocês. Então já vou começar falando essas 2 questões, porque o problema espiritual de cada um é falta de identidade. Então, naquele livro branco que vai sortear aí para vocês, está a construção do nosso caráter de Cristo, que a irmã Lucimar disse, né? A irmã Lúcia disse.
Porque nós construímos o nosso caráter de tudo quanto é jeito, menos de Cristo, baseado no que o mundo diz que é para ser bem-sucedido espiritualmente. Ah, mas José do Egito foi milionário, você tem que ser milionário. Abraão foi próspero. Salomão, então, nem se diga, foi próspero. Davi, né? Os heróis lá foram prósperos. As pessoas ficam olhando a prosperidade como se dinheiro fosse uma ligação com Deus. E eu fiz isso, fui próspero, todos os títulos, e é verdade. A Midori era cirurgião dermatologista. Nunca quis ser cirurgião dermatologista, apesar de operar muita gente. Corrigiu a minha pálpebra, que era fechada, ela abriu um pouquinho. Mas ela nunca quis ganhar dinheiro, e ela foi criticada pela família dela, porque o irmão dela, que é médico, disse assim, né? Poxa vida, você é dermatologista, por que você não quer ser dermatologista, né? Não entendia, né, essa questão de largar tudo para conhecer Jesus Cristo. Então eu tive sim uma orientação de Deus, do Espírito Santo na minha vida, no sentido de largar tudo e conhecer e desenvolver o caráter de Cristo. E o meu sofrimento, na verdade, não era por bens materiais, não é porque eu não tinha carro importado, não é porque eu não tinha um apartamento com piscina dentro do meu apartamento, não é porque eu não tinha casa na praia. Todos os bens que eu almejava, eu fui conseguindo. Mas o meu sofrimento não era por falta de dinheiro, não é por falta de família, não é por falta de absolutamente nada, nem de conhecimento, porque conhecimento do mundo material, eu aprendi a lidar com o mundo material, não sofri por falta de dinheiro. Entretanto, o meu sofrimento maior era por uma causa espiritual. E quando Paulo fala isso, né, eu desenvolvi um monte de dons, como está em 1 Coríntios 12, dom de conhecimento, dom de salvar vidas de quem tomou um tiro, até no coração. Dons, né, de você olhar para uma pessoa e falar, você está com câncer de mama, que eu já fiz, e a pessoa realmente tinha um câncer de mama. Só que isso não me trouxe a minha paz, porque eu não olhava para 1 Coríntios 13, né? Todos os dons é dado a todos, fui desenvolvendo os meus, mas 1 Coríntios 13 ele fala sobre o dom de amor. E atente para o último verso, 1 Coríntios 13, verso 13, que diz: todos os dons que você tem, dons de orar em línguas, né? Dom de mover montanhas, ressuscitar gente, dons, né, de profecia, tudo isso não vale absolutamente nada se você não tiver amor. E ele vai falando sobre o dom de amor no verso 4, depois vocês leem lá. E o verso 4 é isso que a irmã Lúcia está falando. Pare de querer mudar os outros, o amor não quer mudar os outros. O amor simplesmente não é invejoso, não é ciumento, não é possessivo. Nós somos ciumentos, somos possessivos, somos invejosos, todos os sentimentos que cada um tem. Só que é tão natural nesse mundo natural porque a gente cresce envolto em conceitos de Satanás, por incrível que pareça. Que é do mundo aqui, que o mundo jaz no maligno. Foi o que Jesus disse. Este mundo jaz no maligno e a gente segue o maligno e o maligno pega os líderes da religião. E a religião hoje está farisaica, todo mundo fazendo sacrifício. Pode não sacrificar mais pombinha, nem cordeiro, mas está sacrificando o seu carro, sua vida, seu dinheiro, acreditando que você vai ter paz na sua vida. Você só está buscando paz, gente. Foi eu que busquei, através dos bens materiais. Só que isso era um conceito que vinha na minha educação e não serviu para nada. Então, quando a gente olha para Paulo, ele fala assim, no verso 11, 1 Coríntios 13, quando eu era menino, pensava que nem menino, sofria que nem menino, agia que nem menino, e hoje eu preciso crescer, gente. Vocês precisam crescer aqui na sua mente, começar a pensar, aquilo que eu falei ontem, prestar o culto racional, começar a pensar, e se oferecer em sacrifício vivo, porque suas crenças, valores e princípios que eu disse, tem que mudar. A irmã Lúcia está dizendo, muda suas crenças, muda seus valores, experimenta o reino de Deus, que o convite foi feito a todos. Então, o crescimento que vai te dar segurança, paz, domínio próprio, alegria, mansidão, que é fruto do Espírito, só vem quando você cresce. Vocês vão sair daqui crescidos.
crescer mentalmente, porque é um bando de crianças procurando um pai dentro da igreja, procurando um pai do vizinho. O dia que o vizinho te dá um nada, você fica feliz. Se o vizinho dá um bom dia, você fica feliz. Não migalha. E o dia que o vizinho está de pá virada, não olha para você, a sua vida acabou. Mas você está de TPM, sei lá, está fazendo seu pão de queijo, não conseguiu falar com você de madrugada porque está orando, também está atribulado. Ah, irmão, você não está me pastoreando. Cara, você precisa ter um pastor muito maior que a irmã Lúcia. Você precisa ter um pastor muito maior que qualquer ser humano. Você precisa ter um Deus vivo na sua vida. E para você conquistar isso, e para você não ter sofrimento do ponto de vista espiritual, Paulo vai dizer assim, sobre todos os dons que a gente procura, dom de ganhar dinheiro, dom disso, dom daquilo, dom de fazer um pão de queijo maravilhoso, dom. Mas isso tudo, gente, vai passar. Todos os dons passarão. No final só vai restar a fé, a esperança e o amor. E sendo que o amor é o maior deles, é o único que vai sobreviver. A fé, a esperança e o amor. Então vamos lá. A igreja que você está frequentando, a crença que você está acreditando, mesmo que você não está na igreja, a sua crença está trazendo fé, esperança e amor? Com certeza, eu tenho fé. Tem fé o quê? A fé é muito subjetiva, mas quando a gente é cristão, a fé é muito bem definida racionalmente. A nossa fé é que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Ótimo. Se Ele é o único e suficiente Salvador, por que você está procurando um vizinho? Por que você está procurando alguém? Porque falta você ter uma identidade. Você não sabe quem você é na frente do pão. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa identidade. Mas se você não percorrer, construir uma identidade em Cristo, porque a nossa fé caminhava junto com quem? Antes eu imitava meu pai, imitava minha mãe, depois comecei a imitar meus professores de cirurgia, que agredia todo mundo, passei a agredir um monte de gente, muito mais ainda. Aí passei a imitar os pastores, aí virei um crentão, né? Tudo é pecado, tudo isso, tudo aquilo outro. Aí eu olhei para trás, estava brigando com gente porque eu tinha virado crente. Aí eu falei, gente, eu não estou conseguindo ir no meio dos amigos, porque eu fico batendo Bíblia na cabeça dos outros, falando, você está em pecado, você está em pecado, você está em pecado. Virei uma pessoa tóxica. E foi bom. Por quê? Para começar a chegar de Jesus, meus amigos me abandonaram. Eu tinha vergonha. Depois que eu disse que virei crente, eu disse, mas quero nem chamar mais para festa. Depois que eu comecei a pregar esse evangelho de Jesus, nem os crentes quiseram andar comigo. Mas a minha fé não estava nos meus amigos da cirurgia, professor da USP. A minha fé não estava mais na minha família. A minha fé não estava mais no dinheiro. Então, onde está a sua fé? Todo mundo tem fé, gente. Ah, não tenho fé. Tem sim. É a tua fé atual que te faz você ficar perdido. É igual a mim, ó. Olha aí, eu tenho a fé que tomar cloroquina vai salvar. Tem gente que toma cloroquina. Eu tenho a fé que a vacina vai me curar. Mas ninguém falou da fé de Jesus Cristo. Aqui, ó, a galera aqui não tomou nenhuma vacina. Eu vacinei porque eu sou diabético, hipertenso. Fiquei com medo, falei, bom, acredito na ciência ou nessa coisa. Sei lá, no meio das dúvidas, me proibiram de viajar, porque eu gosto de viajar. Aí eu fui tomando vacina para poder viajar. Aí as duas não tomaram aí, a nossa equipe, gente, era só eu, a Vidura e a Renata. E continua assim, né? Agora está juntando uma galera aí. Mas o que acontece? Essa fé. Essa fé, depois viu agora, falando que nada disso é certo, está a gente morrendo por causa desse negócio aí. Aumentando a mortalidade, um monte de coisa. Então, que fé é essa que você tem? Então, a nossa fé, gente, está aqui, ó. O que Jesus diz, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer
será condenado. Em Marcos 16, crer em que, gente? Qual é o seu maior medo? Qual é o maior medo do ser humano? Da morte. Por incrível que pareça, é o medo da morte. Então, quem crê na ressurreição, lá em Marcos, que Jesus anunciou a sua ressurreição, que ele ia morrer, voltar depois de 3 dias, ele ia dar o sinal de Jonas para todo mundo que ia desaparecer e voltar, e voltou. Aí ele foi, vocês aí, homens de boca fé, você não acredita, está aqui, ó, né? Tomé foi lá, deixa eu ver mesmo um buraco aí na sua mão, toca aí. Aí ele fala para Tomé, felizes aqueles que viram e creram, mas mais felizes ainda que são vocês que não viram o buraco na carne, mas vão crer. Crer em quem? Na ressurreição. Por isso tanto que a gente fala, olha a cruz, olha a cruz. Mas olha a cruz vazia, né? Porque Jesus está vivo. Ele andou com aquelas pessoas e prometeu que vai estar junto até o final dos tempos. Onde 2, 3 ou mais estará falando sobre mim, ou em amor. Não adianta falar com briga, né? Eu lá estarei. E aqui tem uma galera falando de Jesus aí, pelo menos pensando em Jesus, pelo menos crendo em Jesus. Então, quando você junta 2, 3 ou mais, você faz barulho. Então, quando eu falo que a minha equipe está aqui, por incrível que pareça, a gente está fazendo barulho com um monte de gente que ouve o que Jesus acredita e está vivendo essa crença. Só que essa fé é muito instável, porque tem a ver com o nosso mundo externo. Eu tenho fé o dia que a minha esposa está bem. O dia que ela pega uma doença, eu já perco a minha fé, já fico com medo da morte. Eu estou bem porque eu estou empregado, meu emprego é ótimo. O dia que meu patrão manda embora, como Deus me fez, tirou todos os empregos, com todos os títulos, faltando médico no país, eu não consegui emprego, minha cabeça não ajudava. Fiquei desempregado para ser médico de piscina com desconto. Aí o que aconteceu? Perdi tudo. Mas a minha fé tinha que continuar. E eu continuei, porque Deus continuou falando na minha cabeça que eu precisava mudar. Então, nas minhas perdas, eu fui encontrando caminhos que o mundo não me dava paz. Foi por isso que eu fui estudar o Evangelho, porque a minha dor não me dava paz. A minha fé era mudar ela, tentava mudar ela. Até que um dia falou, deixa de ser psicanalista dentro de casa. Se você continuar querendo mudar, eu vou embora. Aí veio um propósito. Eu não sabia a minha identidade, não sabia o meu propósito, mas o dia que ela falou, eu estou indo embora, eu lembrei do meu propósito inicial da minha vida. Meu propósito inicial da minha vida era ter família. Então, eu não tinha identidade, tinha pelo menos um propósito de construir uma família. Este propósito foi acima de qualquer coisa. Por esse propósito de família, eu fui me transformando. Por isso o crente fala, não vai separar. Porque família é um lugar que a gente vai falar daqui a pouco, um lugar que você vai desenvolver um dos propósitos maiores do cristão. Mas vamos lá. Voltando aqui, vai falar, ouvindo sobre o propósito. Mas quando a gente fala de fé, gente, a gente tem que ter fé que existe o reino de Deus, como eu disse. Que a nossa vida é passageira. Que a nossa maior vida é uma vida espiritual. E a vida espiritual não está lá fora, como a irmã disse, está aqui dentro, é a paz dentro da minha mente. A minha mente está serena. A minha mente está bem e contente, como Paulo disse. Se o meu vizinho dizer bom dia, se ele não dizer bom dia, se eu estou empregado, se eu estou desempregado, eu estou contente. É claro, se eu estou desempregado, eu tenho que arranjar um jeito de desenvolver a minha identidade em alguma coisa para deixar uma coisa assim, para deixar de ser dependente financeiro. Então, a fé está na ressurreição, no reino de Deus que existe. Então, se você sair daqui realmente falar, cara, eu quero experimentar esse reino de Deus, eu quero crer nessa verdade que Jesus Cristo está anunciando, eu quero acreditar que a morte realmente é passageira. Mas quando você crê nisso, Jesus diz em Marcos 16, você vai expulsar demônios, curará enfermidades e terá vida eterna. Que demônio você vai expulsar? Você vai ter dom de orar e expulsar o demônio dos outros? Não, você vai expulsar o seu demônio que você usa.
Foi o que eu fiz. Eu expulsei o demônio e não quero voltar para a minha fé nesse mundo natural, que se baseia em dinheiro. O maior demônio estava dentro da minha cabeça, sou eu mesmo, por isso não adiantava fazer cura e libertação. Eu tinha que libertar das minhas crenças. Esta é a fé de Jesus Cristo. Curei enfermidades, com certeza absoluta. Parei de tomar remédio até de pressão alta, tomava 5 comprimidos de pressão alta. Emagreci. Se você viu vídeo meu de 4 anos atrás, eu estava acabado. Hoje eu tenho vida. Você não viu os vídeos da gravação, não? Não parece o irmão mais velho? Oi? Era um cara que falava de Jesus, mas vivia Jesus na meia boca, gente. Jesus transforma e cura células doentias, por incrível que pareça. Tudo bem que meu cabelo eu pinto, mas o semblante muda, a face muda, como eu mostrei ontem. Tudo muda do indivíduo que muda a sua crença, a sua fé. Então, mudar crença, os valores do princípio do reino de Deus. Segundo, a esperança. Né? Lá em Romanos 8, diz assim: pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo, quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos que ainda não vemos, aguardamos pacientemente. Quem é crente, discípulo de Jesus, vai esperar, mesmo naquilo que você não acredita. E uma das coisas que mais me chamou a atenção na irmã Lúcia foi a esperança dela e a fé dela. Vão aí, galera, vai dar tudo certo, não sei o que, blá blá blá. E eu falei: nossa, essa mulher é de fé. Essa mulher tem uma esperança que eu não estou vendo. Mas bora lá, eu não estou vendo, você está vendo, bora lá. Então, o dia que você tiver uma esperança no invisível, você vai trabalhar por aquilo que você aguarda, mesmo não vendo. A primeira coisa que eu disse para a irmã Lúcia foi: irmão, não se preocupe se tiver 2, 3, 4 pessoas ouvirem aquilo que a gente vai falar, que é a mensagem de Jesus Cristo, já valeu a pena. Porque Jesus, na verdade, conversou com os apóstolos. 5.000 pessoas, 10.000 pessoas, toda a Galileia corria atrás de Jesus através de milagres, de cura física. Hoje as pessoas estão correndo atrás de dinheiro, como ela disse, atrás de carro. Deus profetizou, eu vi o carro, eu vi a casa, eu vi o marido. Coitado, eu atendo um monte de gente que viu o marido, depois o marido veio da abóbora, né? É verdade. Como é que você casou? Ah, não, que Deus falou. Quem falou? Não, foi a profeta da minha igreja, foi Jesus Cristo. Deixa de ser falso profeta. Deixa você de acreditar nos seus pensamentos, porque é tudo aquilo que você idealiza, que eu falei ontem, você vai conseguir. Se você idealiza um carro, claro, você pode fazer dívida, comprar carro. Mas não é isso que traz. Eu estou dizendo para vocês, no meio médico, os colegas médicos têm dinheiro, idealizam andar de carro importado, isso aqui. Você vê toda a pompa de Louis Vuitton, como ela disse, mas você não viu o boleto cheio de dívidas. Existe estatística que o mercado médico é o mercado mais consumidor, porque é o cara que mais sofre. Ela é tão sofredora que faz dívida ali para viver um status que não tem, viver um poder que não tem, para apresentar para a sociedade que está bem. E de vez em quando, o maior índice de suicídio no Brasil era de médico. E por incrível que pareça, era médico anestesista que tira a dor das pessoas. E o maior mercado de suicídio é um monte de pastores, um monte de crentes. Você vai no hospício, aí no hospital psiquiátrico, mais de 70% é crente, gente. Por incrível que pareça, tudo doido internado. O segundo maior país cristão do mundo é o país mais ansioso e depressivo do planeta. Você acha que tem a ver com Jesus Cristo? Não, está vendo que está vivendo no Satanás. Então vocês têm que se libertar das suas crenças e ter esperança que o reino de Deus é uma verdade, mas não é o carro, a casa, não. A esperança que Deus vai transformar seu coração. Um coração de pedra de suas crenças, se Deus existe, você está bem financeiramente, mas você tem que ter a paz, gente. E aí, Paulo vai falar assim: o maior dom, né, que vai ficar não é de fé, dom de esperança, mas é o dom de amor. O que a irmã Lúcia está dizendo para vocês: eu me transformei, eu amava vocês sendo falso profeta, eu amava vocês batendo na cabeça de vocês, eu amava vocês botando jugo em vocês.
Eu aprendi que eu estava falando coisa da minha cabeça, das minhas crenças, do que eu aprendi, que foi passado de geração em geração, de uma religiosidade, que é doença, para viver a espiritualidade em Jesus. O maior dom que passa é o dom de amor. Nós viemos aqui, como a irmã disse, para que vocês tenham o maior dom deles, que é o dom de amar. A sua família, o seu cônjuge, as pessoas que estão próximas, as pessoas que têm o mesmo propósito. Por que eu vim aqui? Dentre tantas pessoas que a gente conversa, a irmã Lúcia está no meu propósito, e o meu propósito é com dinheiro. Ela falou: você quer comprar? Não quer comprar nada, traz comida para quem está precisando aí, está tudo certo. É muito louco, né? Quando a gente não cobra, as pessoas não valorizam. E é verdade. Tem gente palestrando, cobrando 200 mil reais e está lotado. Mas é uma pregação vazia. É uma pregação que não tem a ver com o que a gente está falando. E muita gente não está entendendo. Só que Jesus disse que os mais humildes, aqui vai entender, o maior no reino de Deus é aquele que serve em amor. Então, se eu quero ser maior no reino de Deus, eu vou servir. Hoje, nós aqui falamos, nós somos servos no reino de Deus. Nós estamos aqui para servir. É claro, eu sou médico, psiquiatra, psicanalista, preciso pagar minhas contas. Mas o trabalho evangelístico, a gente não paga nada. Ontem eu falei para vocês, vou ficar aqui até tarde da noite, não importa a hora que eu vou sair daqui, mas vou conversar. Eu vou ter paciência, se você tiver paciência. Mas também alguém que vai lá atrás conversar comigo, eu não vou sair daqui que acabou o seu tempo, porque a sua hora já acabou, você já pagou. Mas eu tenho certeza que muitas que conversaram ali atrás entendeu sobre essa paz do Senhor, essa esperança de transformação interna aqui dentro. Porque quem olhou para dentro, principalmente, viu que tinha muita raiva. Racionalmente, eu tinha perdoado meu pai. Racionalmente, não tinha raiva de Deus, mas quando eu olhei para dentro de mim, eu tinha raiva de Deus, tinha raiva do meu pai, tinha ódio da minha mãe. Fiquei meia hora chorando porque minha mãe me bateu quando eu tinha 7 anos de idade e me chamou de burro. Quando eu cessei sair aqui, eu fiquei lá. Nossa, eu falei: nossa, eu tenho ódio da minha mãe. E a minha mãe só foi mãe, cuidou de mim, eu sou médico graças a ela. Todo dinheiro que ela ganhava das minhas irmãs, ela pagava. Todo mundo estava na mão dela porque ela gostava de dar dinheiro para mim. É uma pessoa que gostava de mexer com dinheiro. Então foi uma mulher separada por Deus para cuidar da minha pessoa na ausência do meu pai. Mas mesmo assim tinha um ódio inconsciente com ela. E toda vez que a Midori imitava a minha mãe, querendo me corrigir, o que acontecia? Você não é minha mãe, ponto. Já estava vendo a minha mãe dela. Entende? Quantas vezes na relação humana a gente acha que está na igreja, está em Deus, mas na casa é uma hipocrisia muito grande. As pessoas não têm amor dentro de casa. As pessoas não têm amor com os filhos. As pessoas vivem um amor falso no banco da igreja. Graça e paz, meu irmão. E eu vivi isso, não estou falando de vocês não, estou falando que eu brigava, a minha vida era brigar. Então, como é que eu sei que o sofrimento mental de origem espiritual está aí? Porque se eu perdi a fé, gente, por doença, por falta de dinheiro, por falta de qualquer coisa, o meu coração fica aflito. Não significa que Jesus não ficou aflito também. Quando ele estava indo para a cruz, ele suou sangue de aflição, mas ele manteve a fé, ele não se corrompeu, não se vendeu. Imagina Satanás aparecendo para ele lá, falando um monte de coisa, e ele continuou a sua caminhada. Só que Satanás oferece para a gente hoje dinheiro, carro, família. E aí eu vejo muitos líderes que falam a palavra de Deus, mas se corrompem por quê? Por dinheiro, por mulheres, está sempre caindo em adultério, caindo em pecado. E aí ele falhou, porque perdeu a fé no reino de Deus. E com certeza, mais para frente, perde a bênção. Eu não quero perder a presença do Espírito de Deus, porque eu já sofria, porque a minha fé nas coisas do mundo me trazia sofrimento. A minha fé em Deus me trouxe paz.
Então, por mais que esteja difícil, Paulo diz, a minha fé, eu fico contente. Eu aprendi a viver na fartura, na escassez, na verdade, na alegria ou na tristeza, com muito, com pouco. É isso que Paulo diz. Essa é a fé que o Paulo desenvolveu. Estou entendendo? Não. E a esperança de Paulo não estava nesse mundo. Estava porque Deus deu a unção dele, muitas unções. Chegou um momento que um cara que matava pessoas estava lá dócil. Eu vou te matar, pode matar, eu estou amando, eu não quero matar, você pode tirar minha vida. É que ele fala que morrer é lucro, né? Entende, irmão? Chegar nesse nível de fé, de esperança, de amor, uma crença verdadeira no reino de Deus, você estará entrando e tirando o sofrimento das crenças que vocês têm aqui no mundo natural. E a irmã Lúcia disse que cada um de vocês tem a crença. E não pense que eu posso falar a mesma crença disso, porque todo mundo é igual, gente. As crenças que vocês têm, eu também tenho. Passei a minha vida inteira, quando Deus falou que a minha vida ia ser abençoada depois de 54 anos, eu achei que ia ganhar na loteria. E eu ganhava na Mega Sena no final do ano. E Deus sempre falava assim, ó, se eu te der um centavo a mais, você se repara. Eu nunca entendi. Dinheiro dá poder. Poder, você conhece a maldade. Não. Então, quando esses pastores não crescem, pode ver que todos estão caindo. Aí sai um escândalo e fala, nossa, caiu. Mas é um ser humano, entende? Não? Mas nós não estamos aqui para julgar essas pessoas. Nós estamos aqui para que cada um pegue a palavra de Jesus Cristo e transforme de dentro para fora. Amém? Amém? Então vamos lá, vocês entenderam isso? Então, sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, responde isso. O reino de Deus não vem de aparência exterior, ou seja, não vem porque você ganhou na loteria, não vem porque você comprou um apartamento de cobertura, casa na praia, você que é homem, casou com a mulher mais bonita aí, tá certo? Nem dirão, o reino de Deus está aqui ou ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Aí eu vou discordar da irmã da Lúcia, mas assim, o reino de Deus está lá. Jesus Cristo que disse que o reino de Deus está aqui dentro. Só que a gente está buscando aonde? Do que foi pregado. Está lá, nossa, Deus está lá, eu estou aqui coitadinho, eu preciso dar um dinheirinho para ele lá. Porque botaram uma crença, se eu não der um dinheiro, Deus não vai entrar dentro de mim. Não, o acesso ao reino de Deus é a paz que excede qualquer compreensão humana, gente. Você pode estar com dinheiro, sem dinheiro, você tem que estar em paz. É um estado de espírito que um dos psicanalistas aí, que veio de Freud, que é Jung, e os psicanalistas falam sobre a sombra que existe dentro de nós mesmos. As trevas, biblicamente falando, está dentro de nós. E se a gente falar um pouquinho sobre esse reino de Deus que está dentro de nós, o bem está dentro de nós, o amor está dentro de nós. Só que nas pessoas que mais nós amamos, nós só entregamos trevas, cara feia, cara emburrada, e vive uma hipocrisia muito grande. Sobe no púlpito aqui, como Jesus fala lá em Mateus 23, ocupa a cadeira de Moisés, da linhagem dos fariseus, prega uma coisa e na vida íntima faz tudo ao contrário, cheio de raiva, cheio de ódio, Você vê na cara das pessoas brigando, o Satanás ali, pronto, já está possuído, gente. É tão normal nesse mundo que a gente não consegue abstrair que aquilo é doença espiritual. E se você está com Deus, você vai manter essa paz dentro de você e você vai transparecer essa paz numa face. Esse ator aqui, por exemplo, transparece uma face muito legal. O Midori, vai lá que ela quer fazer uma pergunta. Entendi. Você vê nas pessoas que vivem no reino de Deus. De acordo com o senhor está. Microfonia, calma. De acordo com o que o senhor está falando sobre a paz, tem um versículo em Mateus 10:34 que fala que Jesus ele não veio para trazer paz e sim espada, ele veio para cumprir a lei. Como que o senhor me explica sobre essa paz que Jesus não veio, e é sobre essa paz interior, quando eu tenho ela dentro de mim? Isso quer dizer que essa paz é a que Jesus, ele fala que ele não veio, ele fala que vai vir, ele não veio nem para trazer guerra entre filhos, entre pais. Então assim, explica para mim nesse sentido que o senhor está falando aí, para mim compreender. Eu tenho esse versículo aqui que eu vou falar para ele daqui a pouco.
Porque a paz que Jesus fala não é a paz que o mundo oferece. Entende? Você vai para a igreja, você vai ter paz porque você vai ganhar o carro. Eu comprei o Toyota Camry, tive duas felicidades. Esse é O seu? dia que eu comprei e o dia que eu vendi. Não, vou Eu queria tomar. ter paz, porque achei que alegria, felicidade, estava comprar casa na praia. Comprei a casa na praia. Depois que eu comprei, nunca mais pude descer para a praia. Desci uma vez, depois de um ano vendi. E aí fiquei feliz, porque não tinha paz, eu estava perturbado pagando conta. Não é a paz que o mundo dá, entende? A paz de Jesus é outro. É a paz no reino de Deus que está dentro de você. Só que quando você pega esse versículo 10:34, está lá: eu vim para separar um filho do seu pai, Manoel, dessa sorte que a gente vai falar. Significa que dentro de você está cheio de crença do seu pai, da sua mãe, da sua nora, entende? Estas crenças que a gente falou ontem, crenças, valores e princípios, tem que sair. A Lúcia aprendeu isso na escola, porque não é separar que você não vai ver seu pai e sua mãe. Não é que você não vai abandonar seu pai e sua mãe. É tirar essas crenças que eles colocaram, e daqui a pouco eu vou falar sobre isso, entende? Não? Porque parece contraditório. Honrar teu pai e tua mãe, por um lado, e eu vim botar um filho contra o seu pai. Os caras choram cola, né? Puxou um fumo aí, ele tá doidão. Fala uma coisa, depois fala outra. Parece que ele é contraditório, mas não é. Entende que você tem que entender. Vou falar dessa paz biblicamente, tá certo? Que o reino de Deus está dentro de você, significa que o amor está dentro de você. O amor é a única coisa que replica. A esperança é a única coisa que replica. Né? A fé é a única coisa que replica num grande líder aqui, terreno. Pode ver uma coisa, né? O líder da igreja aí, quando morreu Davi Miranda, o que aconteceu com a igreja? Ele tinha dom de cura? Eu vou falar para vocês que estão aqui de Deus e Amor, porque eu vejo esses fenômenos nas igrejas. A igreja cresceu com o líder que tinha dom de cura. Depois que ele morreu, o que aconteceu com a igreja? Derreteu, está derretendo. Porque o dom de cura não se passa. O dom de profecia não se passa. É isso que Paulo disse? Todos os dons, lá no verso 12, vai desaparecer. Só vai restar a fé, a esperança e o amor. Toda a igreja de Jesus, né, vamos falar assim, né, igreja como congregação, tem que ensinar as suas ovelhas a transmitir fé, esperança e amor. Porque o meu dom não vai passar. O dom do Rodrigo Silva é o dom do Rodrigo Silva. Ele decorou a Bíblia de arqueologia. O dom do Saião, que fala a Bíblia, muito legal, é dele. Ele faz um link de filosofia, professor da USP, tudo mais na área de teologia. Eu amo ouvir esse cara, mas eu não consigo reproduzir o que ele faz. Você não vai reproduzir o dom do Davi Miranda, gente. Mas se dentro da sua igreja o Davi Miranda ou o seu líder ensina você a fé, a esperança e o amor, você vai levar a fé, a esperança e o amor na sua casa e parar de fazer guerra. Está entendendo, não? Ontem eu disse, a chave para você entender a Bíblia é o Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o príncipe da paz, não é o príncipe da paz que está lá em Isaías? Que viria? Se ele é o príncipe da paz, está lá nas bem-aventurados pacificadores. Como é que você quer ser mais alegre se o tempo todo está pregando a guerra? Porque dentro de você tem guerra. Só guerreia aquilo que tem guerra aqui. A língua não fala do que está cheio o coração. Você vê alguém blasfemando, gritando, porque tem uma guerra, ele está pedindo socorro, está pedindo ajuda. Entende? O comportamento de uma pessoa diz o que ele tem dentro dele, que é o que ela falou. Se eu estou no adultério, é porque está faltando alguma coisa dentro de mim. Se eu estou indo buscar ganhar dinheiro na loteria, não é por falta de dinheiro. Eu pensei em ganhar dinheiro porque eu queria ter o mesmo poder que esse mundo oferece. Está entendendo o que eu estou dizendo? E quanto mais dinheiro tinha, mais o meu casamento ia para baixo. A ponto de, em 2009, ela pedir a separação de novo. E não era por falta de nada desse mundo, gente. Eu tinha tudo. Tinha cargo, tinha emprego, tinha poder, influenciava pessoas, mas não conhecia Jesus. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então, quando você diz aí, né, aqui, Gênesis capítulo 1, pode anotar, a gente vai ler depois. Você não vai abrir agora não, porque aqui na igreja você lê um versículo, então depois você lê, Gênesis capítulo 1. Deus não fez lá, o Espírito de Deus pairou sobre a terra, e se disse, se faça luz, se faça os animais terrestres, os animais aquáticos. Não foi disso que a palavra de Deus disse? Ótimo.
Depois que foi criando-se tudo, ele não foi separando os animais terrestres dos animais aquáticos, não foi separando o dia da noite, não foi separando a água da terra, né? O homem foi separado da mulher, a mulher separada do homem, foi ou não foi? Depois ele foi descansar e só tem uma lei, ó: você não coma dessa árvore aqui, dessa fruta aqui, a fruta do conhecimento do bem e do mal, certo? Depois foi lá a Eva seduzida, porque achou que era formosa, agradável, enfim, e ofereceu o maridão dela lá, o Adão, e o Adão comeu, e aí começaram as tretas, né? Tá todo mundo de boa, né? Sem passar fome, sem consciência nenhuma. Depois que comeu, seus olhos se abriram e ele sentiu medo. Aí apareceu Deus, ele se escondeu, sentiu vergonha, sentiu medo. E Adão, onde você está? Deus sabia onde ele estava. Mas veja bem, gente, quando ele fez isso, seus olhos se abriram e ele passou a ter consciência. A consciência se manifesta onde? Não é dentro de você? Aqui nesse reino, a consciência do bem e do mal. Ele sabia que pisou na bola. Quando foi? Sabia que tinha feito coisa errada. E aí, seus olhos se abriram, teve consciência e Deus falou: agora ele se tornou um de nós. Quem é esse nós? Se não é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que é o único, mas é o mesmo que se manifesta através do Espírito de Deus, do Espírito Santo, de Jesus Cristo, e o Deus que literalmente coordena tudo no mundo, no universo. Então o homem se tornou a semelhança e imagem de Deus em amor. E o Espírito de Deus, né, já foi soprado lá, está dentro de nós, o bem está dentro de nós. Só que nas nossas relações, o que se manifesta? As trevas, não é? Logo depois nasce Caim e Abel, um mata o outro, e começa a treta no mundo. E Deus já decretou, né, que o homem tem que trabalhar até o pôr do sol, de manhã até a noite, a vida inteira, vai vir treta, vai vir contendas. Mas, se você olhar, Deus separou os animais aquáticos dos terrestres e foi seguindo, foi separando o dia da noite, a mulher do homem. Quem vai separar o bem do mal que habita na sua mente? É você. A partir de hoje, em vez de você achar que o outro está fazendo mal, a gente só passa mal porque o mal está dentro de mim. Por isso o Satanás veio para mim na cara dura, falando: você é pior do que eu. E quando Deus fala para amar, né, para de falar o que você está falando, você não para, você continua. Graças a Deus o mensageiro de Satanás apareceu para mim e falou exatamente isso. E aí eu comecei a olhar e disse exatamente, eu nem conhecia 1 Coríntios 3, verso 4, o que é o amor. O amor é isso. E para mim está tudo ao contrário, gente. Os meus valores, minhas crenças é totalmente ao contrário. Isso foi no ano 2000. Quando é que eu comecei a fazer literalmente com amor essas palestras? Literalmente foi em 2018, 2019. Ou seja, demorei 18 anos para separar muitas questões de agressividade que estavam no meu coração. Perdi emprego, fui na onda, andei sozinho. Mas, claro, Deus nunca me desamparou. Essa voz de Deus sempre esteve comigo e está comigo até hoje. Eu vi aquilo na cara da minha pessoa, não. Eu vi porque ele falou: você vai lá para onde não. E eu tenho que se obedecer o que Deus determinou na minha vida. Claro, tem muita gente que fala: mas Deus não fala comigo. Claro. O que fala dentro de você? Raiva, briga, ódio, mimimi. Ai, não sei quem não fez isso para mim. Meu vizinho não deu bom dia, pastor não olhou para mim. E não sei o que, da tal igreja me abandonou. E tá... É claro, o ser humano fica brigando o tempo todo, gente. É pior que Satanás. Você tem que sair daqui com um projeto de vida, com um propósito. E construir uma nova identidade em Cristo, que é o que a Lucimar começou a fazer. Eu vim aqui para que vocês abram seus olhos. Adão abriu os olhos, viu o bem e o mal. Só que não aprendeu a separar o bem e o mal, porque virou um ser humano normal, foi expulso do paraíso. E aí os anjos lá cercaram a árvore da vida, e nós corremos atrás da vida. E a vida foi proporcionada depois da vinda de Jesus, que deu a fórmula para que todos possam ter vida e vida em abundância.
E a fé que o reino de Deus existe. A fé do cristão é que tudo que Jesus te ensina tem que ser posto em prática. Então, para eu encontrar essa paz interior, a paz está dentro de você, e não é para você procurar fora, como foi dito, é você começar a olhar para dentro de você, como muitos fizeram ontem aqui. Então vamos lá.